Bom dia, meus queridos. Vamos começar mais uma semana sob a graça do Senhor. Estamos aí passando por esse tempo de lermos a Bíblia. E a leitura de todos os salmos é uma boa ideia. É muito bonito, porque o salmo ele sempre reflete o momento da nossa vida. Já perceberam isso? Leiam todos os salmos para vocês verem. Sempre ele reflete um momento das nossas vidas. Tem alguns salmos tão conhecidos como o Salmo 23. Algumas casas a Bíblia fica aberta no Salmo 91. Salmos é algo lindo, vale a pena ler. Hoje eu quero destacar o Salmo 121, salmo já bem conhecido, mas que fala aos nossos corações. O salmo diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Queridos, vamos ver um pouquinho desse salmo? O salmista aí, ele começa dizendo que elevo meus olhos para os montes. Por que para os montes? Jerusalém ela estava rodeada de muitos montes. E os montes eram algo muito assim, vivo na história dos hebreus. As tábuas da lei foram dadas a Moisés no monte, mas também as bênçãos e maldições foram proferidas no monte. Eu gostaria de ler um pouquinho sobre essas bênçãos e maldições que foram dadas no monte. Vocês verão que parece algo muito real. O que tem acontecido? Muitas pessoas não crédulas dizem: por que Deus está permitindo essa pandemia? Por que inocentes têm morrido? Será que nós queremos realmente a resposta? E se nós começarmos a pesquisar e vermos que a causa do mal somos nós mesmos, o ser humano que cria o mal em nome do querer ter mais e mais poder, fama e dinheiro. Olha bem, no livro de Levítico, capítulo 26, a partir do versículo 3, vai falar sobre bênçãos e maldição. Diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, ou seja, vai ter produção, a terra dará sua produção, a árvore do campo o seu fruto. E ele diz ainda mais: você vai comer o pão e fartar, você vai habitar seguro na terra. Depois vocês abram a Bíblia aí para eu não tomar muito tempo de vocês. Levítico, capítulo 26, a partir do versículo 3. Ele diz que 5 de vós perseguirão a 100, ou seja, o inimigo não vai ter força sobre vocês. Vós sereis fecundos, comereis do melhor dessa terra. Vai habitar junto comigo, vou pôr meu tabernáculo junto com vocês. Eu serei o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Ou seja, Deus está falando para o povo de Israel: se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu cuido de tudo. Tanto que houve algumas batalhas que Israel não teve que usar uma arma sequer, o Senhor venceu por eles. Então Deus nos chama a um relacionamento com eles: se vocês andarem no meu caminho, no meu estatuto, eu cuido de vocês. Eu protejo vocês. Mas tem um porém também. O porém é os castigos da desobediência. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes os meus mandamentos, e se rejeitar os meus estatutos, sabe o que vai acontecer? Eu vou voltar minhas costas para vocês. Vou deixar de cuidar de vocês. Eu vou deixar que vocês vivam de acordo com aquilo que vocês têm plantado. Ou seja, aquilo que você vai plantar, fatalmente você irá colher. Ele diz que os inimigos vão começar a perseguir o povo de Israel, mas diz também que a tísica e a febre ardente vão estar nos olhos. Olha bem interessante, no versículo 16. Então vos farei isso: porei sobre vós terror, a tísica, que é um tipo de doença, e a febre ardente, que fazem desaparecer
o brilho dos seus olhos, o lúcido dos seus olhos, e definhar a vida. E vocês vão semear, mas não vão colher. E no versículo 25 diz: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregue na mão dos inimigos. Queridos, eu creio que essa pandemia não foi do querer de Deus, que Deus não gosta do mal, mas foi a permissão de Deus. Pela nossa desobediência humana. O ser humano só procura ganhar e escraviza outro e prejudica outro. E depois o mal vem e quer reclamar com Deus. Nós é que plantamos o mal. E se nós plantamos, nós vamos colher. Mas o Salmo 121, então, o salmista disse: se o mal vem, se a situação está ruim, eu preciso pedir socorro. E ele diz: elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O que é esse socorro? Socorro é um grito de desespero, é um pedido urgente de ajuda por uma necessidade urgente. Nós estamos pedindo: Deus nos socorra. Abra a mente do cientista para que descubra logo uma vacina contra a Covid. Deus não deixa que ela nos contagie. Deus afasta ela de nós. Nós estamos assim desesperados. E quando perdemos algum ente querido, então que dor tem sido. E nós gritamos: Deus socorra-nos. E Ele está ouvindo. E Ele quer nos socorrer. Então o salmista mesmo faz a pergunta e assim responde: o meu socorro vem do Senhor. Ele afirma isso com uma convicção, irmão. Com uma certeza: o meu socorro vem do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos de socorro. Nós estamos perdidos. A ciência está perdida. O mundo está perdido. Ninguém sabe o que fazer. A cada semana uma informação diferente. Logo no início pegaria somente nas pessoas mais idosas. E não pegaria nas crianças. E isso provou que é mentira. Pega nos idosos, pega no jovem, pega nas crianças. Ela não faz acepção de pessoas. Nós precisamos de socorro. Querido, o Salmo vai nos ensinar que precisamos olhar para Deus. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu elevo meus olhos, eu olho. Para onde vai me vir o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Eu preciso focar no Senhor. Porque o que eu foco, o que acontece? Expande. Já perceberam que assim, se você começar a pensar muito numa coisa, aquilo se torna, parece que o sentido da sua vida. Lembra quando você estava lá apaixonado? Era somente aquele rapaz ou aquela moça, era o dia inteiro só pensando nisso. Depois, acalma o teu coração, né? E no momento também, irmãos, é só Covid, só se fala em Covid, só se fala em Covid. Infelizmente, até os líderes evangélicos hoje estão aí brigando no Facebook, dizendo que o problema da Covid, a culpa é do Bolsonaro, o outro não, a culpa é do governo anterior. Não, queridos, não devemos brigar por causa disso, não. A culpa é do pecado do homem em geral. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Mas nós temos um Deus que quer olhar para nós, que quer solucionar. Então, eu preciso ter essa convicção e focar no Senhor. E para eu focar no Senhor, eu preciso de algo muito interessante: conhecer a Deus. O seu nível de intimidade com Deus vai revelar a força da sua fé. A sua intimidade vai revelar a força da sua fé. E a única forma de conhecer a Deus, a palavra de Deus diz aqui, é através da sua própria palavra. O profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, dizia: o meu povo, ele está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento nos faz fazer escolhas erradas. Queridos, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, vai nos fortalecer. Conhecer a Deus de uma forma mais íntima vai te levar a um outro nível de relacionamento. Então você não vai mais olhar para os montes. Os montes aqui eu vou simbolizar como a medicina. A medicina é bênção de Deus. Mas eu sei que a minha cura pode vir do Senhor. Quantas pessoas já foram curadas? Tão somente pela força da fé. Eu tenho que procurar a medicina, eu tenho que ouvir o que a medicina diz, eu tenho que cumprir as coisas que ela me diz. Mas eu sei que Deus tem o melhor para mim.
Talvez o outro monte é os políticos. Você acha que se cair esse governo e entrar o outro governo vai vir a solução? É pandemia, queridos. Isso é mundial. Isso não é problema só do Brasil. Isso vai além dessas guerras políticas em que nós sabemos que os governadores, juntamente com o governo federal, se preocupam mais com ganhar, né? Ô, meu irmão, foca em Deus. Foca em Deus, porque dele virá a solução para nós. Vamos orar para que Deus abençoe essa nação. Abençoe lá do vereador, abençoe os governadores, abençoe os deputados, abençoe os senadores, abençoe o presidente, abençoe os ministros, para que haja um novo jeito de viver, que o povo possa se voltar para Deus. O Brasil é dito uma nação cristã, mas eu nunca vi uma nação cristã que não faz diferença, que não vive um cristianismo autêntico, que culpa um ao outro pelos problemas, esquecendo que muitas vezes está conosco mesmo. O salmista está dizendo, eu olho para o monte, mas eu sei que não é no monte que está a solução. Em Israel se fazia muitos sacrifícios para deuses pagãos nos montes também. Mas sei que a minha solução, para que eu tenha uma vida de qualidade, uma viva esperança, está em Jesus. Por isso eu preciso fazer algumas coisas, além de conhecer a Deus. E como eu faço para conhecer a Deus? Lendo a Bíblia todos os dias. Ela tem que ser o meu livro de cabeceira. Ah, pastor, mas eu não consigo entender bem a Bíblia. Leia os Salmos, queridos. De fácil interpretação, de fácil entendimento. Você precisa conhecer a Deus. E quem conhece, confia. Aquele que conhece a Deus, ele confia, não é assim? Quando você conhece bem uma pessoa que você confia. Essa frase, quem conhece confia, até parece uma frase de comercial, né? De algum produto. Mas ela reflete verdadeiramente isso. Quem conhece a Deus, confia em Deus. E confiar é muito mais do que crer. Que você pode crer numa coisa e não conhecê-la, está tão distante. Você crê em algo lá na Índia, você crê que existe algo lá em Sri Lanka, ou nos confundó, como dizem os mineiros, né? Lá nos confundós da vida. Mas você crê, ó, existe, mas você não tem intimidade, você não tem relacionamento, é uma coisa que você só crê que existe. Agora, aqui é confiar. Confiar em Deus é fruto daquilo que eu conheço a respeito dele. Pois quando eu confio, eu tenho coragem de entregar a minha vida a ele. Eu sei que a vida e a morte está ao controle dele. Aqueles que morreram, irmãos, pela Covid, morreriam por alguma outra coisa, até porque todos nós vamos morrer. É triste que tenha morrido por falta de assistência, por falha humana, porque não colocaram os produtos necessários para se colocar, os cuidados necessários. Mas nós só iremos quando Deus permitir. Eu nunca me canso de falar isso. Eu só irei quando Deus me chamar. Porque muitos foram acometidos pela Covid e já estão bem para a honra e glória do nosso Deus. Porque não chegou a hora ainda. A vida e a morte pertencem ao nosso Deus. O Salmo então vai nos falar alguma coisa interessante. Ele diz que ele não permite que os nossos pés vacilem, versículo 3. Ou seja, a minha fé não vai me fazer andar firme. Eu não serei como um bêbado cambaleante para cá e para lá, né? De um lado para o outro. Mesmo com ventos contrários, os meus pés estarão fincados na rocha. A minha fé me leva a essa certeza, essa convicção. Eu não ando atrás de uma notícia, atrás de outra notícia. A gente tem visto hoje pela internet tantos remédios, tanta coisa que diz que cura a Covid, né? Tem pessoas más que se aproveitam dessa dor do povo e colocam cada coisa que sabe que não adianta nada, né? Existe alguém que está até vendendo o feijão, o caroço de feijão que cura a Covid, né, irmãos? Tá complicado a coisa, tá complicado. Ele diz que Deus não vai permitir que nossos pés vacilem e diz que Deus nunca é pego de surpresa. Olha o versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não é pego de surpresa, meu irmão. Tudo isso que está acontecendo ele já sabia. E ele já sabe qual é a solução para isso tudo. Eu só tenho que confiar e buscar nele a solução. E outra coisa que ele diz, ele que nos guarda. É Deus que nos guarda. Sabe por quê? Ele não dorme. Ele é um guarda-costa eficaz. Tanto que ele diz que ele é a nossa sombra. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde nós formos, ele está conosco. Pensa bem, você já pensou, meu irmão? Quem está do seu lado é Deus?
Você não tem o que temer, meu irmão. Você não tem o que temer. Pensa bem, quem está do seu lado é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E Ele diz que Ele é a nossa sombra. Por isso nada pode nos perturbar. Olha bem, versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Eu pensei, por que a lua? A lua é algo tão bonito, né, irmãos? Uma noite de lua é algo tão gostoso de se ver. Ele está dizendo que a lua perturba. Você já viu essa expressão lunático? Meio doido, né? A pessoa está lunático. Ele admira tanta lua assim e fica lunático. Diz. Muitos de nós estamos lunáticos, doidos, né? Se desesperando por qualquer notícia nova. Oh, queridos, Ele não vai permitir que nem o sol, nem a lua possa nos molestar. Molestar está ligado a causar ou sentir mágoa, importunação, desgosto, perturbação. O que tem te perturbado, meu irmão? Coloque aos pés do Senhor. Fala, Senhor, esse motivo da perturbação não é meu. Toma, é do Senhor. O Senhor cuida para mim. E Ele com certeza vai cuidar. Ele guarda de todo mal. Ele guarda a tua alma. Querido, olha bem. A alma é a sede das nossas emoções. Né? Muitas vezes nós somos movidos aqui, ó, por dentro. Pela nossa mente, nossa psique, que é ligado também à nossa alma. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. E Ele diz que Ele guarda a tua alma. Muda o que você sente. Muda aquilo que está te perturbando. O que está te perturbando? É a enfermidade? É o desemprego? É a sua empresa que está sofrendo muito? Será que Deus não pode mudar a sua história? Será que Deus não pode fazer dessa crise um momento de você crescer como ser humano? Será que não tem sido um momento para que você possa conhecer melhor a tua família? Ter intimidade com a tua família, coisa que você não estava tendo mais tempo. Um tempo de qualidade agora para ler e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E também ler alguma coisa a respeito da sua profissão que possa te fazer voltar ao mercado de trabalho como uma pessoa diferente, crescendo, produzindo mais, conhecendo mais. Não reclame desse tempo não, irmãos. Talvez você vá perder um pouco de dinheiro, passar um pouco de necessidade. Mas você pensa que você está se afastando para tomar velocidade, para dar um salto maior na sua vida. É isso, meus irmãos. Faça desse momento um momento de preparo, de aquecimento para algo maior que Deus tem para você. Porque é Ele que te guarda, é Ele que te consola, é Ele que nos carrega no colo, querido. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele é quem te guarda, guardará de todo mal. E o salmista termina dizendo assim, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Sabe o que é isso? Saída e entrada. Era uma expressão de guerra, sim. Quando o povo de Israel ia sair para a guerra, essa expressão, saídas. E quando voltava, entrada. Você sai para a guerra. Se você volta, é porque você está vivo. Já parou para pensar nisso? A nossa vida é uma guerra constante. Todos os dias nós pelejamos por alguma coisa. Todo dia nós lutamos por alguma coisa. Mas é interessante que o salmista diz, Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada. Ele está te garantindo vida e vida em abundância, queridos. Gostaria que você, onde você estivesse agora, você pudesse aí, se você ainda não tem, baixe a Bíblia no seu smartphone para que você possa ler todo dia um pouquinho. Mas tem a sua Bíblia de papel também, né? Eu gosto dela para poder fazer essas marcações, o estudo da palavra de Deus. Conheça a Deus. Conheça profundamente a Deus. Que a frase de Oséias não seja para nós. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Estamos sendo manipulados, irmãos. Pelas redes sociais, pelas mídias, pelos nossos políticos. O tempo todo estamos sendo manipulados. Chega uma notícia e às vezes a gente até compartilha. Então cuidado com aquilo que você está compartilhando. Evite compartilhar muita coisa se você não tem 100% certeza daquilo, irmãos. Porque a manipulação é uma realidade. Mas que nós possamos deixar que a nossa mente seja arraigada, seja ali, ó, fortalecida no Espírito Santo de Deus. Elevo meus olhos para o monte.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E os meus pés estão fincados na rocha, que é Jesus Cristo. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Firme-se, levante a tua cabeça e se prepare, porque coisas melhores já estão acontecendo, mas estão também por vir. Basta que você foque em Deus. Aquilo que você foca, expande. E aí sim, conhecereis a verdade, Cristo. E essa verdade vai te libertar dos medos, das inquietações, das incertezas. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus renove as tuas esperanças. Porque brevemente estaremos aqui celebrando a vitória em nome de Jesus. Deus vos abençoe.